Olá pessoal, o objetivo dessa aula é apenas ensinar a criar um front e back-end usando apenas Node.js e, claro, HTML e CSS, tá ok? Então vamos começar. Primeiro eu vou iniciar o projeto, npm init, vou dar um -y aqui, para iniciar o projeto Node.js, ok? E vou instalar o Express. O objetivo é só criar um cadastro de usuário e não vamos usar um banco de dados real. Vamos criar uma espécie de banco de dados provisório com JavaScript para simplificar a didática, ok? Vou criar um arquivo aqui. Responsável pela API. Perdão. Ok. Vou definir a porta numa constante. Vou usar 5000. Acho que não vai ter nenhuma porta aqui nesse formato não. Esse listen, ele tem dois parâmetros, o segundo é opcional. Se eu fizer assim, passar um parâmetro só, ele já vai rodar tranquilo na porta 5000, o servidor já vai funcionar. Vou até rodar aqui, deixa eu antes configurar o run, chama de start e node src barra main, opa, mjs, beleza. Vou rodar aqui, npm run start, que é o comando que eu acabei de criar, tá bom? E o servidor já está rodando. Se eu digitar aqui, ó, localhost 5000, ele já está aqui. Perfeito. Fechando aqui, vou só criar um get de teste. No caso aqui eu estou definindo uma página, tá bom? Que é a página raiz. Opa. Aqui eu vou botar dois parâmetros, rec de request e res de response. Então aqui eu já criei a página raiz, só que eu não estou respondendo com nada, vou responder com algo aqui. Usando response e vou botar hello world, clássico, né? Tenho que reiniciar o sistema e vamos lá. Hello world. Então a API já está funcionando. Só que o que eu quero? Eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar de vir. A localização, o nome dessa pasta é opcional, tá bom? E vou fazer da seguinte forma. Vou botar use. Vou definir a pasta raiz. E vou definir o express.static, que é uma função do próprio Express para processar uma pasta de páginas estática, tá bom? Então eu vou colocar aqui no, se eu estou certo, eu vou ter que colocar src view. Beleza. Reiniciar. Vou colocar o index HTML aqui. HTML5. PTBR. E vou colocar teste. Página HTML. Beleza. Tudo aqui, tudo definido. Iniciar de novo. Certo, iniciado. Carregar e aqui, ó, funcional, tá vendo? Então tudo que eu colocar aqui vai ser considerado arquivos estáticos, que vai ser processado por isso aqui, tá ok? Certo, só que acontece, vamos logo ajustar esse cara aqui. Uma boa prática é fazer isso aqui, passar uma função, pode ser assim function, tá bom? Ou pode usar arrow function, que seria no caso assim.
Eu não vou usar arrow function, tem parênteses mais aqui. Eu não vou usar arrow function para focar naqueles que têm menos conhecimento, tá bom? Então vou colocar uma function aqui, colocar console.log. E aí vou escrever run in http localhost 2 pontos e vou passar a porta que eu estou usando, que está exatamente nessa constante. Assim, quando eu rodar o projeto, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Tudo funcional. Agora vamos começar a escrever a página aqui. O que acontece? Para ficar de forma simples a aprendizagem, eu não vou focar no design, tá bom? Eu vou criar um formulário aqui, que vai ser o formulário de cadastro. Então, o que esse usuário vai ter? Vou escrever umas definições aqui no arquivo readme.md. Isso é um arquivo mais informativo, onde você escreve instruções do funcionamento do programa e coisa do tipo. Então, vamos definir o cadastro de usuário. O que ele vai ter? Vamos fazer assim. User. Vou chamar de user. E ele vai ter ID. Nossa, tá bom. ID. Name. E-mail. E password. Ok? Beleza, já definimos aqui o que o usuário vai ter. Vamos agora criar o formulário de cadastro. Vou colocar alguns inputs aqui. Div, bottom, certo? Type submit. Salvar. Beleza. E aqui um placeholder para informar o que é cada carinha. Esse aqui vai ser tipo Raiden, porque ele vai representar o ID. Raiden é um input que não é visível, tá bom? Só para deixar claro, o input é uma caixa de texto. Vou até mostrar aqui para adiantar. Tá aqui, ó, tá vendo? Essas caixas de texto. Ok. Certo. Então, um outro. Esse vai ter um placeholder. E eu vou mostrar para vocês o que é esse placeholder. Vai ser nome. E o name dele vai ser name. Placeholder. É exatamente o título que fica dentro da caixa, tá bom? Foi o que a gente definiu. E-mail, password. Na verdade, não tá certo. Placeholder. E-mail. Name. E-mail. Placeholder. Password. P maiúsculo para seguir o padrão. Name. Password. E sempre a senha é necessário uma confirmação de senha para ter certeza que o usuário não digitou a senha errada. Então, vou botar confirm password. Name. C password. Epa. Ok. Recarregando lá, ó. Temos tudinho. Só que está um pouquinho desorganizado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um style aqui, depois a gente refatora isso. Como falei, eu não vou focar muito no design. Ponto for. Eu vou botar uma classe aqui. Vou definir formulário. Vou usar essa classe aqui. A classe no CSS, tudo que está dentro do style é CSS, tá bom? Então a classe no CSS é definida por um ponto inicialmente, para eu dizer que eu estou acessando esse cara. Vou definir o display como flex e o flex direction como coluna. Isso aqui é uma definição de como os componentes vão agir dentro do for, como eles vão se posicionar. E esse flex direction column, eu estou dizendo que cada componente vai ficar um abaixo do outro. Mostrando lá, ó. Tá vendo? Só que eu vou adicionar um espacinho entre eles. Gap.
E aqui eu digo quanto de espaço eu quero entre eles. Eu vou botar 10 pixels. E aí, ó. Vou dar um design melhor a esses input aqui, tá bom? Deixa eu ver. Input. Aqui eu não botei ponto antes, então ele está entendendo que eu estou me referindo às tags, tá bom? Vou botar um padding 15 pixels. Esse padding é um espaço dentro do input entre os 4 cantos dele, para mostrar, ó, tá vendo? 15 pixels foi até demais. Vou botar 10. Pronto, para eles ficarem grandes, assim, tá bom? Beleza, temos tudinho aqui. Só que acontece, eu quero que esses caras sejam obrigatórios. Vou entrar nesse detalhe não, vamos logo avançar. Deixa eu melhorar só esse botão também. Bora. Border. None, ou seja, eu não quero que o botão tenha borda. Padding, como eu já disse, os espaços entre o texto e a parte interna do botão. 10 pixels. Background color, tá, essa aqui 07A, que é uma cor bem conhecida. Color é a cor do texto, tá? Background color é a cor de fundo, color é a cor do texto. Voltar FFF, pronto. Assim, temos esse botão aqui, tá ok? Vou botar uma borda um pouco arredondada, border radius 4 pixels. E aí ela fica com a borda discretamente arredondada, ok? E eu não quero esse cursor com o mouse não, então eu vou botar aqui, ó, cursor, point. Então, assim vai ficar melhor, tá ok? Vai ficar mais compreensível. Ok, temos a parte de cadastro, agora temos que programar isso, fazer isso chegar no back-end, o back-end processar, etc. Então antes, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma pasta aqui chamada utils. Seria também talvez adequado entidades, tá bom? Ou entities. Utils é de... o nome já diz, não precisa nem explicar. Certo. E vou criar aqui um arquivo chamado db, que representa a palavra database, que traduzindo é banco de dados, tá bom? E aqui a gente vai criar as nossas funções de banco de dados. O que eu vou fazer? Vou criar uma função. Vou criar uma constante chamada data. Essa constante vai conter os dados. E aqui eu vou criar uma função que vai salvar as informações da constante no arquivo. E outra função que vai ler essas informações e carregar na constante. Então, salvar data. Vou importar o fs, que é responsável por trabalhar com arquivos, tá bom? Observação, pode ser que no meio do processo a gente cometa alguns erros aqui, o que é normal durante a programação, mas aí a gente vai corrigindo no desenvolvimento. Ok, fs.writeSyncFile. O que acontece? Eu preciso transformar esse cara aqui, é um array, em uma string. Então eu faço assim, text igual JSON. Esse JSON é uma classe nativa do Node.js, do JavaScript, para ser mais sincero. E vou botar string, que é uma função dessa classe, que tem como objetivo pegar um objeto, que no caso vai ser o data, e transformar ele numa string e retornar esse carinha aqui, ó, tá vendo, em forma de string. Então vou jogar para essa variável, vou jogar essa variável, vou dizer o nome do arquivo que eu vou salvar. O nome do arquivo vai ser data, .json, que a gente vai salvar no formato JSON. Aqui os dados, que vai ser text, que tem que ser o formato string. E aqui, entre chaves, eu posso informar alguns detalhes de como deve ser salvo e lido o arquivo. Nesse caso eu vou escolher encoding para evitar problema futuro. E vou salvar no formato TF8, que é bem popular aqui na nossa região, tá bom? E agora fazer uma função de ler data. O ideal era botar tudo em inglês, tá bom? Write data, que seria gravar, e read data, que seria ler dados. Certo. Processo bem semelhante. Eu vou pegar
o blob, que na verdade quando você vai ler o arquivo, ele vai vir no formato de blob, que é um formato meio que binário. Ponto, read file sync. Para simplificar, eu vou jogar o nome do arquivo numa constante, porque aí fica mais fácil de refatorar se necessário, tá bom? E reaproveitar. Se eu mudar aqui, já vai mudar nos dois. E aqui, o read file, que é para ler o arquivo, ele só precisa de 1 ou 2 parâmetros, em média. Vou dizer qual é o formato que eu vou ler, mesmo formato da outra vez, o TF8, tá bom? Certo, só que ele vem em formato blob. Eu primeiro vou converter para texto. Então, blob.toString. Em segundo, eu quero converter para objeto e jogar dentro desse cara. Eita, aqui tem que ser o formato let. Tá bom? Data igual a JSON.pass. Pronto. Essa função pass é o inverso dessa função stripify. Essa aqui transforma um objeto string, essa aqui transforma string em objeto, tá bom? E aí eu vou jogar para dentro desse carinha. Beleza, só que o que acontece? Pode ser que esse arquivo ele não tenha sido criado ainda, não exista. Porque ele vai ser criado só quando algo for gravado nele. Então, para evitar problemas, o que é que eu faço? Eu uso o fs de novo e verifico se o arquivo existe. Se ele existir, isso aqui vai retornar true. Só que eu quero verificar se ele não existe, então eu boto uma exclamação para inverter. E se ele não existir, eu chamo o return para finalizar a função, para que ela não continue o código, tá bom? Então eu tenho tanto a função de ler esse cara em arquivo, ou de salvar esse cara em arquivo, como a de ler esse cara de um arquivo, tá bom? E carregar as informações dentro dele. Beleza. Agora eu vou criar uma função aqui. Vou fazer melhor. Vou criar uma função de insert dados, certo? Data. Aqui eu vou passar o registro que eu quero inserir dentro desse cara. Então como é que eu faço? Simples. Esse cara é um array, então o array recebe várias funções. Uma das funções se chama push, que é a que você informa aqui alguma coisa para ser colocado dentro da lista do array, tá bom? Vou passar aqui. E após passar para dentro dele, eu vou querer que as informações dele sejam salvas dentro do arquivo. Então, eu simplesmente vou chamar array_data. Tá ok? Temos essa função, eu vou exportar ela, porque a gente vai precisar usar ela, tá bom? Beleza. Agora eu estou aqui no main. Eu tenho essa rota global aqui, que é para administrar os arquivos estáticos. Eu vou criar uma outra rota no modo post e vou chamar o endereço da API /user. Ok. Segue o mesmo padrão que eu tinha ensinado anteriormente, hash de request, ou seja, de requisição, e hash de response, ou seja, resposta. Para facilitar, vou usar function normal, não arrow function, tá bom? Mas arrow function, para quem conhece, é aceitável aqui. Beleza. E agora eu vou querer usar essa função para passar os dados. Só que eu tenho que montar esses dados. Esses dados vão ter que ser um objeto, tá bom? Eu vou até ter que exportar aqui a função. Ó, exportou, tá bom? Se não conseguirem do jeito que eu fiz, é só descrever isso aqui manualmente. Mas beleza, eu tenho que passar aqui o registro. Só que como é que esse registro vai chegar do cliente? Esse formulário, ele tem aqui esses nomes. Esses nomes vão ser enviados para o back-end. Só que antes eu tenho que definir para onde esse formulário vai enviar. E qual método? O método vai ser post, tá bom? Por quê? Porque aqui no back-end eu defini que ele vai chegar como post. E o endereço action
vai ser barra API barra user. Eu escrevi no singular, não foi? Pronto. Que é exatamente o endereço que eu passei aqui, tá vendo? Aí, o for ele vai processar esse name para montar uma estrutura e enviar. Aí, como é que esse cara vai chegar aqui? Ele vai chegar através de uma propriedade que vem no request, chamada body. Então, eu tenho aqui consider igual rec.body. Beleza? E aí os dados vão vir tudo aqui, incluindo o ID. E eu vou simplesmente passar esses dados para cá, tá bom? Eles vão vir em forma de string. Só que algumas informações aqui, deixa eu ver. Não, tá tudo certo, tá tranquilo. Beleza. E aí vai vir para o insert data. Lá na função insert data, eu estou pegando o registro, adicionando aqui e fazendo write. Só que o que acontece? O método post é um método que trabalha com criptografia de segurança para enviar e receber os dados. E a API ela não está pronta para tratar isso aqui. Então, o que é que a gente faz para que ela comece a tratar bem? Porque senão esse body vai vir vazio. A gente pega api.user, chama aqui o express. Deixa eu lembrar aqui o nome do carinha. Cadê ele? URL encode. E abre parênteses. Esse cara é uma função, aqui a gente chamou umas propriedades nele. E eu vou chamar a propriedade inflate e dizer que ela é false. Por padrão ela é true. Pronto, isso aqui já vai resolver o problema do post, tá bom? Então, por enquanto eu vou comentar isso aqui, para a gente fazer um teste. E eu vou pedir para a resposta se é exatamente o que a gente passou, para a gente ver como os dados vão chegar no servidor, tá bom? Vou reiniciar aqui o serviço, porque toda vez que eu altero a API, eu tenho que reiniciar. Se eu alterar um arquivo index.html, não. Mas alterar a API, eu tenho que reiniciar o serviço. Ele está até aqui dizendo, está rodando no endereço específico, tá bom? Vou recarregar, vou escrever aqui teste. E ó, perdão, apertei a edição do tempo. Vou escrever Cássio e vou deixar os outros dados em branco mesmo. Salvar. E aqui ó, name, Cássio, tá vendo? Os outros estão em branco, chegaram em branco. Então é assim que os dados vão chegar. O que acontece? Vamos dar uma ajustada nesse HTML, porque essas informações, elas deviam ser obrigatórias, tá bom? Então o que é que a gente faz para que elas sejam obrigatórias? Vamos no HTML e vamos adicionar aqui o required. Eita, o ID não precisa não, que o ID é um componente que pode ir vazio. Afinal de contas, quando você cadastra um usuário, não existe ID ainda gerado para ele, tá bom? Beleza. Vamos recarregar lá. Se eu digitar Cássio e apertar Enter ou apertar no botão salvar, ele vai dizer, ó, para preencher esse campo. Beleza? Aí vai pedir o outro. 1, 2, 3. Pedir o outro. 1, 2, 3. O que acontece? Esse e-mail é inválido, mas mesmo assim ele vai passar, ó, que não devia. E o password, ele devia aparecer uns pontos em vez dos números. Então, o e-mail a gente faz assim. Type e-mail. Ele já vai validar de forma melhor o e-mail. E password, a gente bota type password. Fazer a mesma coisa para confirmação de password. Beleza. Fazendo isso, recarregando. Vou digitar Cássio. Opa. Se eu digitar um e-mail estranho, ele vai dizer que o e-mail é válido, porque ele não segue o padrão de formato do e-mail, tá bom? Então tá teste@teste.com e aí ele começa a aceitar. Eu vou botar a senha. Aqui eu vou digitar 1, 2, 3. Já que eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai passar, só que ele não devia passar, porque a senha está diferente da confirmação de senha. Tá entendendo? Então a gente vai fazer um tratamento com JavaScript aqui. Como é que a gente faz? Vou adicionar aqui a tag script
E vou criar uma função que trate como esse formulário vai se comportar, tá bom? Vou chamar essa função de main. Só que essa função não está sendo executada, mas beleza, por hora tudo bem. Eu vou adicionar um ID, eu poderia usar a classe, poderia, mas eu quero simplificar aqui a codificação para usuários menos experientes. E vou definir um ID e também vou chamar o ID desse de formulário. Aqui eu vou pegar ele, vou criar uma constante, chamar do mesmo nome, poderia ser outro nome, poderia. Mas vou usar o mesmo nome para ficar fácil de identificar. E vou dizer igual a document, que representa o documento em geral, .get element by ID, ou seja, pegue o elemento pelo seu ID. E o ID dele é esse aqui. Então, a partir de agora, essa variável vai representar esse formulário. E eu vou adicionar um evento. O evento, para quem não souber, é algo que é processado dependendo da situação, dependendo do objetivo do processamento. Por exemplo, eu quero que durante a submissão do formulário, ou seja, quando o formulário enviar esses dados para o servidor, a gente chama de submit. Eu quero que durante a submissão desse formulário, essa função seja executada. A função ela vai ter um parâmetro que eu vou chamar de event, tá bom? Então, quando esse formulário tentar enviar esses dados para o servidor, essa função ela vai ser chamada. Com que objetivo? Eu vou validar se o password e a confirmação de password elas são idênticas, são parecidas. Então, para isso, eu vou adicionar um ID aqui. Tem formas mais simples? Tem. Assim, mais fácil, como eu posso dizer? Menos complexa, sem precisar colocar o ID aqui, tem. Mas para simplificar para os usuários menos experientes, eu vou colocar um ID aqui, vou chamar de password. Estou usando o mesmo nome do name só para simplificar aqui, para a gente identificar melhor quem é quem enquanto precisar. E esse aqui vai ser password. Beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, eu vou pegar esse cara, vou criar uma constante aqui, vou usar o mesmo nome para ficar fácil de identificar. Vou usar o document.getElementById, mesma coisa que eu usei para pegar o formulário. E vou pegar esse cara. Vou também fazer a mesma coisa para o cPassword, tá bom? E aí eu vou verificar se os valores que estão dentro deles é iguais. Como é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou verificar se é diferente. If password.value é diferente de cPasswordValue, beleza. Se for diferente, eu vou pegar esse evento e vou chamar a função dele chamada preventDefault. O que esse cara faz? Esse cara diz para o formulário cancelar a submissão, tá ok? Então, em seguida, eu vou chamar um window.alert. Observação, escrever só o alert, sim, também funciona. Eu faço desse jeito porque é um hábito meu. E vou dizer, a senha está diferente da confirmação de senha. Beleza. E aí o formulário vai dar essa mensagem e não vai ser submetido. Vou mostrar aqui o funcionamento. Cadê você? Aqui. Pronto. Recarregar. Cássio. Teste. @teste.com. 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa, ele não devia ter funcionado. Ah, sim, claro. Esqueci de um pequeno detalhe. A gente criou a função main para definir como o formulário ia funcionar, mas não executamos essa função main. Eu poderia simplesmente chamar ela aqui. Só o que acontece? Isso geraria erro porque todo o HTML aqui, junto com o script, com o style, eles são executados em ordem. Se eu chamar essa função, ela vai tentar, por exemplo,
procurar um formulário que ainda não foi construído pelo HTML, porque ela foi chamada antes desse trecho aqui do HTML ser construído. Então, o que é que fazemos para resolver isso? Poderíamos botar a tag script aqui no final, poderia, mas isso é menos elegante. A melhor forma é fazer isso. Window.add event listen, do content loading, e aí colocar a função main aqui. O que acontece? O Windows, que representa a janela do navegador, ele tem esse parâmetro, essa função, que recebe dois parâmetros. O primeiro é o evento que vai executar o segundo parâmetro, que no caso é uma função. Então, o primeiro parâmetro é o evento, o segundo parâmetro é uma função. No caso, eu passei a função main, e esse evento, ele está querendo dizer o seguinte: quando a página for totalmente carregada, execute essa função. É isso que esse evento quer dizer. Então, ele vai esperar todo o HTML ser construído no navegador, e em seguida, ele vai chamar a função main. Ok? Bom, vamos lá. Recarregar, fazer novo. 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, ó, a senha está diferente. Agora, se eu botar 1, 2, 3, ele vai e passa no teste e envia para o servidor. Tá vendo? Beleza, a gente já consegue enviar, mas a gente não está salvando os dados. Quando a gente salvar, um arquivo com esse nome vai ser gerado aqui. Tá ok? Considerando que não tenha nenhum erro de código, claro. Beleza, vamos trabalhar nesse cara aqui agora. E vamos agora usar a função insert. Só o que acontece? Os dados... Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Os dados... Cadê? Eles vão vir nesse formato. Veja que o ID ele vem vazio, o que está certo. Um novo usuário ele não tem um ID. Então o que é que a gente tem que fazer? Durante a inserção de um novo usuário, a gente tem que gerar um novo ID. Normalmente se usa bibliotecas como UID para poder gerar ID. Mas a gente vai improvisar uma função aqui para a didática não exigir o uso de muitas bibliotecas que usuários novatos até podem não conhecer, tá bom? Então, eu vou aqui em úteis, vou criar um arquivo. Vou chamar esse arquivo de newid.mjs. Esse arquivo só vai ter mesmo uma função, export function newid, que vai ter o mesmo nome do arquivo, tá bom? Não é obrigatório ter o mesmo nome, mas é aconselhável para ficar fácil de identificar onde está a função. E o que é que esse cara vai fazer? Ele vai simplesmente gerar um ID aleatório, tá bom? Existem 1000 formas de fazer isso, vou falar dessa forma. Mas eu vou fazer assim, eu vou retornar met.handle. Met é uma classe, vem da palavra matemática, né? É uma classe responsável por trabalhar só com conteúdo de matemática em si. Tipo, ela tem a constante de π, ela tem funções matemáticas, tipo potenciação, etc. Esse handle é uma função dentro do met que tem como objetivo retornar um número aleatório. Esse número fica entre 0 e 1. Só o que acontece? Quando eu falo 0 e 1, não quer dizer que ele vai retornar 0 ou 1. Ele pode retornar 0.5, não sei o que, e assim vai. Ele retorna exatamente números flutuantes, que vai entre 0 e 1, tá bom? Então, essa função vai gerar um ID usando essa técnica. Aí depois, é claro, é só aprimorar a técnica. Beleza. Perdão. Aqui, quando o dado vier... Quando o dado vier, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que data.id vai ser igual a new id. Bora. Acha a função, rapaz. Deixar aqui aberto. E aí, ele importou. Eu poderia digitar isso manualmente, tá bom?
Mas eu gosto de dar um Ctrl espaço, clicar ou apertar Enter, que aí ele já faz a exportação automaticamente. Isso é uma característica do próprio VS Code. Beleza, então os dados que estão chegando nesse formato aqui, o ID ele vai ser alterado e vai receber um ID randômico. Aí vai ser chamada a função insertData, que no seu objetivo vai adicionar esse registro que a gente passou para ele nessa constante. Em seguida vai salvar o valor dessa constante no arquivo com o nome data.json. Tá ok? Bom, vou recarregar aqui e agora vamos fazer o teste. Cássio, teste 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já vou salvar. Opa, cometi um erro aqui, tá bom? Qual foi o erro? Eu fiz a inserção, mas eu não estou respondendo. Tá entendendo? É tanto que ele fez a inserção que ele até fez o arquivo JSON aqui, ó. E tá realmente com os dados. Só que aconteceu, eu tenho que dar uma resposta. O front-end ficou esperando uma resposta do back que não teve. Então vou botar aqui res.send e vou simplesmente vou fazer, por enquanto vou fazer algo genérico, mas depois a gente vai melhorar isso. Vou botar registro inserido com sucesso. Beleza. Vou deletar esse arquivo data.json para zerar. Beleza. Vou reiniciar o servidor. E vou simplesmente salvar. E ó, registro inserido com sucesso. Tá bom? Vou voltar aqui. Aqui está o data.json. E beleza. Tá tudo aqui. Beleza, a gente já consegue inserir dados. Agora o que eu quero? Eu quero que aqui embaixo a gente vai fazer uma tabela. E essa tabela mostra a lista de dados, tá bom? Eu vou fazer o tBread, que é a cabeça da tabela. E o tBody, que é o corpo da tabela. Na cabeça a gente vai definir os títulos. Primeiro tr, que representa uma linha. E agora os th, que representa uma célula da linha. Eu vou botar ID. Beleza. Vou botar nome. E-mail. E não vou botar senha, porque é um dado seguro, né? É um tipo de dado que a gente não mostra. Beleza. ID, nome e senha é o que a gente vai precisar para a lista. Se eu for lá, ó, recarregar, tá aqui a tabela já. Eu não vou entrar muito no CSS para deixar o design bonito, porque eu não quero complicar, tá bom? Mas vou botar aqui border 1. Até vermelhinho. Não é porque também fazer isso assim não é tanto uma boa prática não. Mas beleza, a tabela ficou com a borda. Deixa eu dar um HR aqui. Vocês vão entender de cara o que é esse HR. Pronto, tá vendo? Essa linha aqui divisória é o HR. Beleza, separei aqui. O objetivo aqui vai ser mostrar os registros. Só que antes de mostrar o registro, eu preciso criar um serviço aqui na API que retorne esse registro. Então, vou botar no modo get. Vou botar o mesmo endereço que eu botei aqui. A diferença é que o método vai ser get, tá bom? Em vez de post. Vou colocar function. Lembrando que eu não estou usando arrow function para simplificar para os novatos. Opa. E aqui no DB eu vou criar uma função que vai ser de ler registros, tá bom? Export function. Opa. Read data. O que ele vai fazer? Simples. Ele vai retornar o que está dentro dessa constante. Nem mais, nem menos. Pronto. Aqui eu vou usar o res, que é de response, e enviar o que a função me retorna. Percebe?
Peraí, faltou uma coisinha aqui. Saitou. Cadê? DB. Aqui. Ah, exportei, tá certo. Só que eu acho que ele não exportou aqui, tá vendo? Ah, exportou. Tá ok. Beleza. E aí o servidor vai responder com isso. Se eu quiser rodar um teste disso aqui, eu posso o quê? Eu posso instalar a biblioteca REST Client, essa biblioteca aqui, tá bom? E aí o VS Code começa a entender os arquivos com extensão .php. Aí eu vou criar aqui um arquivo .test, PHP não, HTTP, perdão. HTTP. E esse arquivo ele faz teste de requisição. Vou fazer uma requisição no modo get para o endereço que está rodando aqui. Eita, sem querer eu finalizei. Eu dei um Ctrl C sem querer. Claro que ele está dando erro porque o código aqui está incompleto. Não, peraí. Redata, ele não identificou. Só que o Redata está aqui. Ah, sim. Eu vou chamar de Red List. Porque Redata já é essa função. Tá bom? E beleza. Pronto. Agora eu vou fazer requisição, teste aqui. Deixa eu rodar aqui. Com esse endereço. Pronto. Eita, fiz de novo. Dei Ctrl C, mania minha. Copy. Beleza, então vou fazer uma requisição para esse endereço, para essa pasta aqui, que é exatamente a pasta de API e no método get, tá ok? Tá aqui, ó, get. Se eu efetuar a requisição, ele trouxe o array vazio, mas por quê? Porque quando o projeto está sendo iniciado, esse cara não está sendo carregado com essas informações. Por quê? Porque eu não executei o read data em momento nenhum. Eu vou aqui no final e botar read data, tá bom? Vou reiniciar o projeto, a API, e vou fazer o teste de novo. E aí, ó, ele retornou, tá vendo? Vou até cadastrar outro usuário para vocês verem. Vou cadastrar aqui, ana@teste.com. Vou botar a mesma senha, 123. Beleza, registrei, vou voltar. Se eu executar aqui agora, tá? Os dois registros, tá vendo? Beleza. Fechar aqui. Já temos o funcionamento da API. Isso aqui está funcionando filé. Agora temos que fazer o front-end requisitar esse endereço. Do mesmo jeito, igualzinho foi requisitado aqui praticamente. Então o que acontece? Eu aqui no script, eu vou criar uma outra função. Dá um espaço aqui. Depois a gente vai refatorar isso aqui para deixar o código mais organizado, tá bom? Beleza. Load list. Carregar a lista. Existe uma função chamada fetch, nativo do próprio JavaScript, tá bom? Ela tem a função de fazer uma requisição para qualquer endereço. Então, eu poderia simplesmente botar esse cara aqui. Cadê? Aqui. E aí ele vai fazer uma requisição para esse endereço. Só que o que acontece? Essa página, ela já está rodando no arquivo, no localhost 5000. Então, eu não preciso informar isso. O fetch já vai subentender que aqui tem isso, tá bom? Então, simplifica o código. O que acontece? O fetch, ele vai retornar num jeito não adequado para a gente trabalhar. E o fetch, ele é uma função assíncrona, certo? Então, eu tenho que usar o await aqui. Mas o await não funciona dentro de uma função comum. Eu tenho que transformar o load list em uma função assíncrona também. Então, o que acontece? O fetch, o código aqui, ele vai esperar o fetch retornar, ele vai esperar jogar o conteúdo do fetch para o response para em seguida continuar o código. Se a gente não fizesse isso, ele ia continuar o código antes do fetch terminar, tá bom? Beleza. Eu peguei a resposta aqui, e eu agora quero transformar o conteúdo dessa resposta no JSON. Vou criar
essa variável é uma variável inventada, chama de data, que significa dados, né? E melhor, vou chamar de list. Pronto. E aí eu vou pegar a resposta desse cara. Só que eu tenho que usar o wait também, porque eu vou usar essa função JSON. E essa função também é síncrona, tá bom? Então, essa função JSON vai converter o dado que está aqui em um formato JSON, e aí eu vou jogar para essa variável. Agora eu tenho que pegar o conteúdo dessa variável e desenhar aqui uma tabela se baseando no conteúdo que está nela. Só que primeiro eu tenho que pegar esse debody. Então vou passar uma ideia aqui para ele e vou chamar de table list. Vou criar uma variável aqui, uma constante na verdade, com o mesmo nome para ficar fácil de identificar. E vou usar o document.getElementById. Ok? E aí vou passar o ID que eu defini aqui. Pronto. Essa variável já vai representar esse table aqui. Tá bom? Beleza. Cadê onde eu estava? Ah, beleza. Agora vamos começar a desenhar. O que eu vou fazer? TableList.inHTML. InHTML é uma propriedade dele que representa tudo que está aqui dentro do table, tá bom? Então vou dizer que o inHTML vai ser igual a alguma coisa. Por exemplo, se eu botar aqui tr, que representa uma linha, tá bom? Eita, foi sem querer. Botar aqui td, que representa uma célula. E dentro do td eu botar a palavra teste. Vou chamar essa função aqui dentro do main, para que ela seja executada depois que o HTML seja construído, né? Já que o main ele é executado após essa instrução. Beleza. Chamei essa função, ele vai simplesmente desenhar isso dentro da tabela. Essa é a ideia, né? Vamos lá ver, vou recarregar e ó, tá vendo? Beleza. Usando essa estratégia, a gente vai pegar o conteúdo do list e transformar em HTML aqui de um jeito adequado. Como é que a gente faz isso? Peguei esse em HTML, peguei aqui ó, list.map data, vou usar function comum, não era function. Beleza. Esse data, eu vou requisitar aqui para vocês verem. E qual é a ideia? Não, aqui. Essa função map do list, que é um array que contém esses dados, tá bom? Ela vai executar a função que foi passada como parâmetro uma vez por cada registro desse. Ou seja, nesse caso aqui ela vai ser executada 2 vezes. Cada vez que essa função é executada, esse data vai conter exatamente um registro desse. Tá ok? Então, a primeira vez ele vai conter esse, na segunda vez ele vai conter esse. Então, como é que a gente faz? Pegamos aqui e vamos montar a string, certo? Vamos montar aqui o HTML, vou chamar de HTML. Mas lembrando, seu nome é criado, viu? Não é uma palavra-chave, não. E vamos montar o HTML. Bom, primeira linha. Depois a célula. Vamos precisar exibir o ID, name e e-mail, né? Pronto. E aqui, ó, o data, ele contém as propriedades. Pronto, exatamente essas propriedades, ó, que é o que a gente quer exibir, tá bom? Beleza, foi jogado na variável. Eu posso fazer assim, return e a variável, ou eu posso simplesmente dar um return aqui. Só que acontece, esse map retorna outro array. E eu não quero retornar outro array, eu quero retornar um string.
Ele vai retornar um array e cada array vai ter uma montagem dessa. Eu quero juntar todas as montagens em uma única string. Eu simplesmente boto .join e uma string vazia aqui, porque isso aqui define um separador. Se eu não informo, ele vai fazer isso. Ele vai considerar que tem isso, tá bom? Beleza, vamos lá. Qualquer coisa vocês pesquisam sobre o join do array, tá bom? E tá desenhando aqui, papapá, acho que tá tudo certo. Vamos carregar. E tá aqui, ó, o ID, o nome e o e-mail dos carinha, tá bom? Beleza, já temos aqui a parte de cadastro e a parte de exibição. Vamos fazer agora a parte de deletar o registro. O que eu vou fazer? Vou dar uma leve alterada aqui nesse HTML, vou adicionar outro TD. Esse eu vou adicionar mais aberto. E nele eu vou adicionar um button. Um botão, né? Com a palavra delete. Já tá lá, mas esse botão, ó, não faz nada, tá bom? Beleza. Para não ficar esse negócio estranho, é só adicionar um TH aqui com informação vazia. E fica desse jeito, tá bom? Beleza, adicionei o botão. Vamos dar uma funcionalidade a esse cara, mas antes a gente tem que ir na API fazer a requisição que deleta o registro. Como é que a gente vai fazer essa requisição? Eu vou criar aqui API no modo delete, certo? Vou usar quase o mesmo endereço. Qual vai ser a diferença? É que aqui eu vou botar um .id, para que na hora de informar o endereço a gente informe o ID. O resto segue o mesmo padrão. Function, rec, res. Beleza. Antes vamos criar, a gente criou uma função de inserir, de lista. Agora vamos criar a função de deletar registro. Export function delete reg. Reg de registro, né? Beleza. Como é que esse carinha vai funcionar? A gente vai ter que informar um ID e deixa eu constar aqui para vocês verem. E a gente vai se basear nesse ID para poder deletar o registro, tá bom? Para isso, a gente vai usar a estratégia do do filter, perdão. O que acontece? Esse cara aqui, que é um array, ele tem uma função chamada filter. Esse filter vai fazer um filtro dentro dos registros dele e retornar só os registros que a gente quer. Qual é a estratégia? A gente fazer um filtro para não retornar o registro que tem o ID que foi passado, retornar apenas os outros. Então, vou passar aqui uma função. Essa função funciona igual ao map. Ele vai executar essa função para cada registro, perdão, só daqui. Ele vai executar essa função para cada registro. E aí, para cada registro, para cada vez que essa função é executada, esse reg vai conter um dos registros, tá bom? Beleza, e qual é a ideia? Return reg.id diferente de id. Ou seja, se o registro que veio nesse momento, o id dele não for igual ao id desse, retorne true. Ou seja, ele vai validar. Se retornar true, então quer dizer que o registro faz parte da lista e deve ser mantido na lista, tá bom? E aí eu vou retornar o que o filter tem. Qualquer coisa, pesquisem sobre esse filter, tá bom? Beleza. Isso aqui já é suficiente para fazer o delete de registro, só que tem um problema. A gente deletou, mas a gente não salvou a atualização no arquivo data.json. O que a gente faz? Chama a função writeData. Perdão, aqui tem uma leve alteração. A gente vai atualizar o data para que ele passe a ter o seu conteúdo já com a remoção do ID do registro específico. A gente vai salvar a informação do data no arquivo data.json e em seguida, não, só isso mesmo, suficiente. Agora aqui
a gente vai pegar o ID. Como é que a gente pega o ID? Const rec, que é a request, requisição, ponto params, que é uma propriedade desse carinha, ponto ID, que se refere exatamente ao nome que a gente informou aqui, ó. Entende? Aí o params coletou esse nome e está passando para mim. Perdão, isso aqui está errado. ID igual a... Beleza. E aí o que acontece? Esse ID vai vir em forma de string. Só que essa função aqui, isso aqui, ela é um número, não uma string. Vou relembrar aqui para vocês, ó. String fica entre aspas dupla, tá vendo? O número não. Então, se eu for fazer a verificação aqui, e aqui tiver vindo uma string, e mesmo que tenha o mesmo valor, ele vai considerar como falso, tá bom? Então, o que eu faço para melhorar isso aqui? Eu posso simplesmente chegar aqui, esse cara aqui é um número, e transformar ele numa string. ToString. E aí a comparação vai ser válida, porque esse cara é uma string e esse cara é uma string. Um jeito funcional também seria esse. Mas eu, por boas práticas, eu prefiro deixar assim, tá bom? Essa questão de boas práticas é um assunto longo, então eu não vou explicar aqui. Beleza. Assim, mesmo que venha um string, ele vai tratar bem. E agora eu vou chamar essa função aqui. Opa. Passar o ID. E no final das contas, eu vou responder ao usuário. Registro deletado com sucesso. Beleza. A API já tem a sua função, a sua requisição de deletar. Agora eu tenho que executar isso aqui. Cadê? No index. Vou criar a função aqui. Ela tem que ser assim aqui. Delete reg, deletar registro. Ela vai receber o ID. E, opa. Bora. Oxe, Ctrl V saiu. Deixa eu pegar o endereço de novo. Pronto. Vou usar o fetch. Passar o endereço. Só que esse carinha aqui tem que ficar assim. Porque a gente tem que passar o ID. Opa. Tem que passar o ID que vai ser deletado. Tá bom? Seguindo o mesmo padrão desse, tá? E agora eu quero a resposta. Só que nesse caso aqui, a resposta é uma simples string. Como ela é uma string, eu não vou usar o ponto .json na conversão, tá bom? Eu vou usar o wait response ponto text. E aí eu vou receber um alerta com a informação que o servidor mandou. No caso, a ideia é que seja registro deletado com sucesso, tá bom? Essa função. Agora eu tenho que adicionar ela nesse botão, tá bom? O botão ele tem uma propriedade chamada onClick. E aí eu vou passar a função com o ID. Beleza. Carregar aqui que a gente mudou muita coisa. Recarregar. Se eu for inspecionar aqui, ó, o botão delete, ó, ele tem um onClick chamando a função delete reg e passando o ID dentro, tá vendo? Beleza. Vamos lá. Vamos tentar. Vou fazer o seguinte. A função, depois de exibir o alerta, ela vai recarregar essa lista aqui. Como é que ela recarrega? Ela chama em seguida a função loadList. Tá bom? Vou chamar antes do alerta, porque o alerta trava a tela. Beleza. Carregar. Vamos tentar deletar esse Ana. Bom, com certeza deu um erro.
Deixa eu ver qual foi o erro. Talvez seja só o recarregar. Não, deixa eu ver aqui. Cannot get. Ele está dizendo que o endereço não existe. API user no método get. Vamos ver aqui. Parans. Sim. Se eu tô certo, não. Peraí, agora até eu tô confundindo isso aqui. É porque também eu trabalho com várias tecnologias, não vai dar uma confusão na minha mente. Epa, tem que reiniciar. Certo, o que foi que eu errei aqui? Não. O jeito é... o método, perdão. O método, eu achei que eu tava bugando aqui. É delete. E a requisição aqui, eu fiz no modo get. Para fazer no modo delete, eu tenho que informar um segundo parâmetro. Esse parâmetro recebe uma estrutura que eu posso passar várias informações. E eu passo aqui method. E eu informo delete. Eu bugando aqui, ó. Beleza, iniciar. Acho que não precisava, mas tudo bem. Eu vou aqui executar. Delete. Delete heading is not defined, certo? Ele está dizendo que a função delete head não foi definido. Por quê? Porque eu não exportei ela, tá vendo? Agora sim. Reiniciar. Recarregar. Vamos lá. Registro deletado com sucesso. E ó. Se eu recarregar a página, tá vendo? E se eu for lá, ó, data JSON, só existe um registro. Vou até deletar aqui para vocês verem também, ó. Deletado com sucesso e tá vazio, tá vendo? Array vazio. Beleza. A gente já listou, já inseriu e já deletou. Falta só o editar agora, tá bom? Deixa eu adicionar um registro aqui. Registro inserido. E recarregar aqui, pronto. O registro está aqui, eu vou adicionar um botão de editar, tá bom? Vamos no index. Function, eu acho que esse cara não vai precisar ser assíncrono não. Edit. Vou querer os dados. Não. Esse cara vai precisar ser assíncrono sim. Para que vocês capturem bem a ideia. Teria um modo de não ser assíncrono, teria uma estratégia, mas eu quero que vocês capturem bem a ideia. Beleza. Para editar, eu tenho que pegar os usuários, os dados originais do registro. Então, eu vou criar uma função get parecida com essa, tá bom? Antes eu vou criar aqui no DB uma função. A gente tem um readList, mas eu vou criar um outro chamado function get by id. Get data by id. Ou seja, pegue o dado pelo ID. E aí, o data, ele tem uma função irmã da função filter, que é a função find. Eles fazem a mesma coisa com a diferença que o find não retorna um array e só retorna o primeiro registro que ele encontrar, tá bom? Vai receber uma função como parâmetro, vai retornar o que ele encontrar. Certo, qual a ideia? Ele vai procurar o registro que tem um ID, vai converter para o formato string igual ao ID que eu estou passando aqui, tá bom? Se ele encontrar esse registro, ele retorna esse registro. Beleza. Tem esse carinha aqui. Pronto. Vou aqui e vou criar um cara parecido com esse no formato get. Só que a diferença é que vai ter isso aqui no endereço, tá bom? Deixa eu pegar essa função. E aqui eu tenho que passar o ID. Como é que eu pego o ID? Igual eu fiz aqui. Vou testar esse endereço aqui para vocês. Deixa eu ver.
Deixa eu ver os usuários, o ID do usuário. Pronto, o ID de Cássio é esse aqui. Veja que aqui ele retornou um array, ó. Vou até adicionar outro dado para vocês pegarem bem a diferença. Beleza, vai carregar aqui, pronto. Pronto. Ó, ele tem Cássio e tem Ana, tá bom? Aqui no módulo get eu passo o ID, vou passar o ID de Cássio. Beleza, eu vou requisitar. Opa, tá, get. Eu usei, peraí, eu já sei até o que eu errei. Não, parâmetros, API. Eu esqueci de reiniciar o servidor. Besteira, né? Beleza, vamos lá. Certo, agora ele acusou get data by this not defined, certo? Vocês já viram esse erro, quero ver quem acerta aí. Pronto, agora foi exportado. Vamos reiniciar. E lá de novo. E aí, ó, ele só retornou o meu registro. Ele não retornou em forma de array. Ele retornou em forma de estrutura, tá bom? Então, qual é a ideia? A gente tem que carregar essas informações dentro desse formulário quando a gente clicar no botão editar, tá bom? Então, vamos logo criar a função aqui com esse response. É parecido com essa aqui. Bem parecido, com algumas diferenças. Não vai ser modo delete, vai ser modo get. Então, não precisa informar. E aqui ele vai retornar um JSON, tá bom? E aí, o que é que eu quero? Eu quero pegar esses componentes aqui para poder gravar informação dentro dele. Do mesmo jeito que eu criei um ID aqui, eu vou criar aqui, aqui e aqui. ID, chama de ID, chama de name, chama de e-mail. E aí vamos pegar esses componentes e representar eles com as variáveis, tá bom? Como é que a gente faz isso? Const ID igual a document.getElementById e passo o nome que está lá dentro do ID. Fazer a mesma coisa para os outros. Só não vamos fazer para o password, tá bom? Porque normalmente numa edição não se forma o password não. O cara realmente teria que atualizar o password. Ou você faz uma lógica que se o password não vier para o back-end, ele ignora a atualização do password. Tá ok? Mas vamos pular esses detalhes, senão é muita burocracia. Já tem burocracia demais aqui. Opa. Beleza. Bora. E beleza. Ele pegou os componentes e agora ele tem que inserir os valores. Os valores que vêm são esses. A gente só precisa do ID, name e e-mail, tá bom? Então, vamos pegar aqui, cadê? id.value igual a aqui não era texto, aqui era JSON. Beleza. JSON.id name e-mail. Beleza. Vou adicionar aqui o botão e vou chamar a função que a gente criou. Vou recarregar. Bom, com certeza eu cometi algum erro de script. Deixa eu ver qual foi o erro que eu cometi. Isso, id address declared. Beleza, vamos lá, meu filho. Sim, porque eu declarei aqui e declarei aqui também. Aí tá entrando em conflito, tá bom? id user, vou chamar assim. Isso aqui. Pronto, assim vai ser individual esse cara desse. Beleza. Recarregar, ok. Quero editar Cássio. Veja que ele já passou os dados de Cássio para cá. E não é só isso. Eu vou pedir para inspecionar o elemento
e tem esse input aqui que ele fica invisível. Veja que ele passou o valor do ID para cá, ó. Eu vou pedir para editar a Ana e esse cara vai mudar. Viu? Então ele está transferindo os valores para cá. E aí o que eu vou fazer? Aqui o certo normalmente num código mais complexo seria, na hora de atualizar, usar o método put, desse jeito, tá? Aqui dentro seria assim. Mas como é um caso mais simples aqui para alunos menos experientes, eu vou manter o método post e aqui, cadê? Primeiro no DB. A gente tem a função de inserir, eu vou criar uma função de atualizar, chamada de update data, certo? E ele vai tentar atualizar o registro, se baseando no que? Ele vai tentar pegar esse registro logo. Peraí, vamos lá pegar o registro. Aqui eu vou passar o ID. Vou pegar o registro como ele está atualmente. Vou usar uma função que a gente já construiu, tá bom? Para pegar o registro pelo ID. E vamos fazer melhor. Porque ele já vai vir com o ID. Beleza. Peguei o registro se baseando no ID. Vendo o estado atual dele. Vou atualizar as informações. Name igual a registro.name. E-mail. E se tiver password, se aqui tiver vindo password, a gente atualiza o password também. Ok? Em seguida, uma vez que a gente pegou o registro, a gente só precisa salvar. Para quem não tiver tanto conhecimento, vai pensar que vai precisar atualizar o data. Só que acontece, como esse cara aqui contém um objeto, ele na verdade ele já está acessando o objeto que está dentro do data, se baseando em memory point handle, ou seja, no número de memória do objeto específico que está dentro do data. Então, quando você mexe nas propriedades do objeto aqui, você já está diretamente afetando o carinha que está dentro do data, tá bom? Porque você está acessando via memória. Então, não precisa usar uma estratégia de filter para atualizar o data. É só simplesmente, em seguida, gravar os dados que o data já está atualizado, tá bom? Beleza. Tem uma função update. Aqui, eu vou passar fiz a requisição, aqui o get. O que eu fiz? Se if data já tiver um ID, eu vou usar uma estratégia. Caso contrário, eu uso a estratégia que já está sendo usada aqui, tá bom? A função é update, vou até exportar. Data, e aí eu passo o registro que está em data. Tá bom? E não precisa gerar. E aqui, em vez de registro inserido com sucesso, eu vou botar registro atualizado com sucesso. Eita, escrevi 2 vezes. Beleza. Reiniciar. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou criar um registro, tá bom? Vou botar aqui. Nome fictício. Registro inserido com sucesso, como vocês veem. Vou carregar aqui. Beleza. Agora eu vou pedir para editar Cássio. Vou botar Cássio Silva. Não vou formar o e-mail, quero que ele, a senha, eu quero que ele mantenha a senha que estava lá.
E vou apertar em salvar. Eita, agora que eu lembrei que a senha é obrigatória. Vamos fazer o seguinte. Vou botar uma senha aqui, vamos dar a senha mesmo. Não, vou fazer melhor, vou tirar esse required da senha. É claro que a lógica tem que ser mais complexa do que isso aqui, né? Mas aí eu vou deixar com vocês. Recarregar, beleza. Vou editar Cássio. Chamar de Cássio SC. Pronto. Vou salvar. Registro atualizado. Veja que a palavra-chave mudou. Tá ok? Carregar aqui. E veja que agora está Cássio SC. Tá ok? Então pronto, você já tem a lista, cadastro, deletar e atualizar. Isso aqui é o CRUD basicão, tá bom? É claro, existem umas situações extra aqui a se tratar, como por exemplo, quando ele gerou o registro, ele tem aqui ó, o confirm password. Esse cara não devia ser gravado, tá bom? Então normalmente, um jeito bem fácil de resolver isso aqui seria, cadê? No push aqui, vem aqui ó, delete, tá bom? E isso ainda não é o jeito mais seguro, certo? Seria filtrar dados, mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou dar um exemplo para vocês que esse cara não vai ser mais gravado, tá bom? Lá, cá, veja que eu limpei os registros, porque opa, cadê? Reiniciar. Deletei os dados, né? E aí tá tudo limpo. Rejeição com sucesso. Beleza. Se eu for aqui agora, não tem mais confirm password, só o password, tá vendo? E pronto, pessoal, acho que isso é o suficiente. É um CRUD completo. Falou, até mais.